Olá, gente do bem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as dores que nos impedem de alcançar sonhos e a gente caminha, né? Mas tá sempre uma pedrinha ali no sapato nos impedindo de ir para frente. Eu sou Graça Martini, a doutora da sua criança interior. E nós vamos falar de quando o passado ainda dói. O que a gente faz quando o passado ainda dói? Eu trabalho, tenho família, companheiro, companheira. E o trabalho flui, acontece. Sou uma excelente profissional, um excelente profissional, mas as coisas machucam. E de repente, estou eu ladeira abaixo novamente. Então, quando o passado ainda dói, o que a gente faz? Precisa olhar para ele. Precisa olhar com carinho e amorosidade para tudo que aconteceu. Ah, mas é muito dolorido. Ah, mas eu não consigo perdoar meu pai e minha mãe. Ah, foi muito difícil. Ah, então eu vou falar uma coisa para vocês hoje. No meu livro Quando o Passado Ainda Dói, eu descrevo desde todas as fases em que uma criança pode ser emocionalmente ferida. E criança ferida é uma simbologia. Criança interior, tem muitas pessoas que criticam essa expressão criança interior. Mas isso é só um símbolo que representa as nossas várias crianças. Por que várias crianças? Porque eu fui criança por muito tempo, em várias etapas, em várias fases do meu desenvolvimento. Então eu tenho muita criança, a criança que nasceu, a criança que estava no útero da mamãe, a criança que amamentou ou não foi amamentada, a criança que teve problema no controle dos esfíncteres, não conseguia fazer cocô, tinha intestino preso, tinha intestino solto, a criança que não engatinhou, que engatinhou, a criança que começou a andar, que teve dificuldade de andar, que teve dificuldade de falar, o que falou mais cedo. Então, eu tenho várias crianças dentro de mim, muitas crianças. E essas crianças conversam comigo quando na minha fase adulta aparece uma crise. Mas eu não tenho só uma criança ferida, senão eu não estava aqui, né? Eu tenho uma criança resiliente também, que ela sobreviveu a tudo isso. Sobreviveu a aquilo que ela precisava e de repente não teve. E fez de mim uma pessoa muito forte. Quando eu começo a enxergar isso, que a minha história é que faz de mim a pessoa potente que eu sou hoje, eu saio do lugar de vítima. Existe uma coisa que o Campbell fala de triângulo dramático, que é o triângulo da vitimização, onde eu tenho um salvador da pátria, uma vítima e um algoz, né? A vítima fica aqui na pontinha do triângulo e o salvador e o algoz aqui em cima. Então, para uma vítima existe sempre um perseguidor, existe alguém que faz mal para essa pessoa, o que ela acha e acredita que faz mal, e tem aquele que salva, que vem se ajudar, querer resolver o problema daquela pessoa. Nós temos muitos salvadores da pátria. Eu digo que eu sou uma salvadora da pátria em recuperação, como os alcoólicos anônimos. Eu estou sempre vigilante para não querer resolver o problema dos outros. Essa pessoa que tem uma característica de salvador ou salvadora da pátria é aquela criança que teve que ser adulta muito cedo, que teve que tomar conta dos irmãos, ou de uma mãe doente, ou de um pai doente, ou de uma avó doente, que teve que crescer muito rápido. Então aprendeu a cuidar, cresceu cuidando. E aí quando ela cresce, ela continua tomando conta dos outros. Isso também é uma codependência, né? Não é só no alcoolismo que existem os codependentes.
Na vida, nós temos dependentes emocionais e codependentes. E o tomador de conta, que é esse salvador da pátria, é aquele que está buscando sempre salvar o outro. Mas o que acontece? Quando o outro é adulto, esse adulto pode resolver suas próprias coisas. É um adulto autônomo, inteligente, não tem nenhuma limitação cognitiva, é uma pessoa que não precisa de uma intervenção, porque sabe resolver suas coisas, então eu não preciso tomar conta dele. E na constelação familiar a gente diz que essa pessoa tem pai e mãe. Vivos ou mortos, essa pessoa é filho de alguém. Então não preciso eu ser o pai e a mãe dessa pessoa. Então o que acontece quando o nosso passado dói? Quando eu não olho com olhos de adulto, mas eu olho o meu passado ou como algoz, como alguém que tem alguém para criticar, para condenar, para perseguir. Ou eu olho meu passado como vítima, olha como foi difícil, olha como eu sofri, olha como eu não recebi nada do que eu precisei. Ou eu olho o meu passado como um salvador da pátria, aquele que carrega nas costas toda a bagagem das outras pessoas. Então, se eu não olhar para o passado a partir do meu lugar, quem sou eu? Eu sou Maria da Graça, sou a segunda filha de uma família de 3 irmãos, do meu pai e da minha mãe. Um mora no céu, o caçulinha, e que eu incluo sempre. Então, assim, eu sou a filha do meio, do meu pai e da minha mãe. Esse é o meu lugar. Do lugar de filha do meio, eu olho a vida. E é deste lugar que eu vou olhar o meu passado. Hoje eu tenho 60 anos, então eu volto para o passado com um olhar de quem cresceu, absorveu a vida, foi resiliente e cresceu. Se eu fico presa na dor do passado, eu não consigo ir para frente. Eu estou sempre enganchada naquela necessidade básica que não foi atendida. Em outros vídeos nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre os diversos tipos de amor que eu cito no livro Quando o Passado Ainda Dói. E que tipo de amor eu tenho? Eu estou amando a partir de que lugar? Lugar de adulto? Lugar de criança? Eu estou presa num amor infantil? Eu estou presa ou preso num amor de adolescente? Porque o passado dói, porque eu estou presa nele. Porque ele pode ter sido sofrido, pode ter sido dolorido, mas eu posso superar e seguir em frente. E o que eu faço para não repetir? Que isso é uma coisa importante, porque se eu não superei uma dor do passado, os meus descendentes podem repetir. Nós falamos isso na constelação familiar. Para pertencer na inconsciência, nós repetimos comportamentos. Para ficar igual ao nosso sistema familiar, nós repetimos. E quando eu tento fazer totalmente diferente, o oposto, eu também caio na armadilha da repetição. Porque o que eu preciso fazer é o caminho do meio. É fazer diferente um pouquinho. E esse é o grande exercício de estar no estado adulto. Então, se você tem um passado que ainda dói, nós vamos conversar sobre isso em outros vídeos. Até o próximo.